Sejam bem-vindos ao canal Vinha do Cordeiro. Eu me chamo João e quero compartilhar com vocês uma passagem que está no livro de Mateus 14, versículos 23 em diante. O Senhor Jesus havia terminado de fazer a primeira multiplicação dos pães e havia despachado a multidão. E aí ele havia ordenado aos discípulos que atravessassem para o outro lado do mar da Galileia. E Jesus subiu ao monte para orar e estar na presença do Pai. O Senhor Jesus, ele nos ensina, a força que tem a prática da oração. Então, ele subiu ao monte para orar, para se consagrar, para ser preparado por Deus, justamente, pelo sacrifício que ele ia fazer pelos nossos pecados, pela via sacra que ele ia caminhar, pela perseguição que ele ia sofrer, pelas investidas dos inimigos. Jesus, ele sempre orava para ser fortalecido pelo Pai. E ele nos ensina que nós devemos separar um período a sós com Deus, para nos consagrarmos, para orarmos, até mesmo para louvarmos a Deus e adorarmos. Nós devemos separar um tempo aí, todos os dias, e não unicamente um dia específico para fazer isso. Os discípulos, eles foram enviados por Deus, para o outro lado do mar da Galileia. E no meio do caminho houve tormentas, houve tempestades, houve ventanias, investidas ali contra o barco dos discípulos, significando para nós também que o caminho com o Senhor não é um mar de rosas, não é um caminho assim plano, não é um caminho reto, tem subidas e tem descidas. A nossa fé será provada como a fé dos discípulos foi provada durante esta tempestade. É importante nós sabermos que nós passaremos por provações, passaremos por tribulações, que nós estamos no mundo e o mundo jaz no maligno, mas Deus nos dará a vitória. Esta passagem ela está no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. E aí diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto Jesus despedia toda aquela multidão. Então, após os discípulos irem para o barco, Jesus foi e aí começou a fazer ali a despedida da multidão. E depois que a multidão foi embora, que Jesus estava só, Jesus subiu ao monte para orar, para estar ali com o Pai, para ser fortalecido por Ele. Jesus tinha esse hábito de sair, de ir para algum lugar para estar na presença do Pai o tempo todo. Mas, a essa altura, o barco dos discípulos já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, a tempestade era forte e o barco estava sendo assolado. E os discípulos já não sabiam o que iria acontecer com eles. Mas Deus não abandona os seus servos fiéis. Jesus, à quarta vigília da noite, dirigiu-se para eles, caminhando por cima do mar. Ou seja, Jesus foi até o barco dos discípulos, andando sobre o problema que os afligia e os açoitava. E os discípulos, vendo-o, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus percebeu que eles estavam com medo, e aí o Senhor Jesus disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E aí o apóstolo Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus disse a Pedro: Vem. Não precisou Jesus falar duas vezes, e Pedro desceu do barco com um pulo e saiu caminhando sobre as águas. Mas começou a observar ao seu redor e teve medo do vento forte e começou a afundar.
E clamou Pedro: Senhor, salva-me. E aí Jesus, segurando-o pelas mãos, o levou até o barco e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando estavam no barco, o vento acalmou. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à cidade ou à vila, o vilarejo de Genezaré, com calmaria, sãos e salvos, e com Jesus no barco, levando-os em segurança, levando-os à peleja e preparando-se para abençoar aquele povo. Fiquem na graça, na paz e na misericórdia do Senhor Jesus.